Muito bom dia, eu sou o Mário Campos, do Euro Restart. Hoje trago o Mário Polis, que está no Brasil, trabalha em trader, portanto, em negócios internacionais. Ele é o fundador e diretor da empresa M-Consult também é bacharel em negócios internacionais, fez um mestrado em engenharia de produção e manufatura e tem bastante experiência nas áreas de logística e aduaneira, portanto, todos os problemas alfandegários, como nós chamamos aqui assim em Portugal. Eu convidei o Mário porque nós temos notado que realmente existe uma sinergia muito grande entre o mercado português e o mercado brasileiro, mas por alguma razão ela não está a funcionar com a força que deveria funcionar. Portanto, há muitos brasileiros em Portugal que querem importar produtos do Brasil e têm alguma dificuldade, e da mesma forma há muitos portugueses que querem exportar para o Brasil, ou estando a viver no Brasil, querem importar de Portugal, mas não percebem muito bem como é que hão de fazer esse negócio e, acima de tudo, como é que poderão implementar esses negócios em ambos os países. Eu tive aqui uma pequena conversa com o Mário e ele deu-me aqui algumas dicas bastante interessantes e nós vamos tentar aqui explorá-las um bocadinho, de alguma forma, para tentar ajudar a quem esteja com ideias de importar ou exportar do Brasil e para o Brasil, possa de alguma forma desenvolver a atividade. Portanto, Mário, olha, bom dia, nem sequer te disse bom dia, obrigado por teres aceito o convite. Nós já nos conhecemos, apesar de não ser uma relação muito longa, já é profunda, não é? Porque já falámos várias vezes sobre esta temática. Mário, na tua opinião, tanto Portugal e o Brasil têm uma relação com mais de 500 anos, várias, portanto, não só cultural, como também empresarial, de importação, mas tu sentes que era possível fazer melhor do que aquilo que é feito neste momento? Portanto, exportar para o Brasil ou importar do Brasil, portanto, esta troca entre os dois lados do oceano poderia ser melhor do que o que é, poderia ser mais proveitosa? Bom dia a todos que vão nos ouvir aí. Sim, com certeza, Mário. Poderia ser melhor. Eu percebo que vem aumentando, até porque nós temos também uma intensificação de turismo entre os dois mercados. Então, isso permite e facilita um pouco essa comunicação. Então, as pessoas estão aprendendo a enxergar Portugal e vice-versa, né? Enxergar o Brasil como potencial de negócios, ao invés de somente ver pelo potencial do turismo. E eu queria destacar também um ponto interessante, Mário, que é muito comum que, ao longo da história da humanidade, países que foram colonizados, eles carreguem um pouco de um certo asco com aquele que o colonizou. Isso não acontece no Brasil com Portugal. A gente tem uma relação muito saudável, muito boa, diferente de alguns países que sofreram muito com colonização. Aqui não, aqui a relação Brasil-Portugal, ela sempre foi muito boa e existe um carinho e uma vontade de um se conectar cada vez mais com o outro. É isso que eu acho que é importante também destacar. Bom, devemos agradecer essa boa relação ao Dom Pedro I do Brasil e em Portugal era Dom Pedro IV. Ele tem uma estátua aqui no centro do Porto, não sei se sabes, mas eu vou-te enviar até uma imagem dele que temos aqui. Sim, notamos que nos últimos anos tem havido realmente esse intercâmbio, principalmente no turismo, tem sido muito forte. O investimento brasileiro em Portugal, pelo menos, por exemplo, dentro do ramo imobiliário, representou em 2019 cerca de 6%. Portanto, em termos de unidades vendidas, volume de negócios não te consigo dizer, mas sei que em termos de unidades comercializadas em Portugal foram para cidadãos brasileiros, provavelmente uma grande maioria residentes em Portugal ou a pensar em residir em Portugal. Mas eu gostaria de canalizar esta conversa um bocadinho para produtos. Portanto, produtos produzidos em Portugal com com boas possibilidades no mercado brasileiro e, eventualmente, produção brasileira para o mercado português. E iria deixar de parte um bocadinho as transferências de capitais e o turismo, porque realmente o turismo tanto tem mais a ver com a parte gastronómica, com a parte cultural, com a parte arquitetónica,
no nosso caso, e com as praias e a cultura brasileira, obviamente, vocês também têm uma comida fantástica, e têm também e são um povo bastante caloroso, sem contar com a temperatura, não é? Por exemplo, nós agora estamos com 8, 7 graus aqui em Portugal, vocês estão aí com quase 30, o que é fantástico. Mas, focando um bocadinho em termos de produção, não é? De produtos, como é que nós poderíamos ver que tipo de oportunidades é que existem no Brasil? Como é que tu vias, por exemplo, empresas portuguesas, não é? Produção portuguesa, alguns negócios portugueses, como é que eles poderiam ser de alguma forma melhorados aí no Brasil? Claro. Nós temos possibilidades de ambos os lados de melhorar esse processo de intercâmbio de negócios. Do lado português, aquilo que sempre foi histórico em Portugal, a indústria produtora de alimentos, de vinho, essa é uma indústria que sempre vai ter potencial em estar no Brasil, porque nós estamos vários passos atrás de vocês nesse tipo de indústria. Ainda que a gente produza, por exemplo, vinhos hoje no Brasil, o processo produtivo ele ainda é muito aquém do que vocês têm aí por todo o histórico e experiência. Então, eu vejo bastante oportunidade das empresas portuguesas nessa área virem para o Brasil, trazerem conceitos novos, trazerem experiências novas, assim como toda a indústria de pesca de Portugal, eu também vejo como um potencial mercado para cá, sem contar as indústrias de manufatura, que às vezes aqui no Brasil a gente nem sabe que existe em Portugal, por falta de conhecimento mesmo, e de repente chegam para nós a informação de que tal indústria que veio para o Brasil é portuguesa, e a gente se surpreende, como é um caso, por exemplo, de uma empresa que fabrica esmaltes, que está nesse segmento cosmético portuguesa, que a gente conhece aqui no Brasil, que vem fazendo um sucesso bem grande, e que a gente não tinha conhecimento que existia esse perfil de indústria aí. Então, essa característica de perfil de empresa, ela tem sucesso no Brasil. É importante lembrar que o Brasil é um país continental, e ele também é porta de entrada para a América do Sul. Então, as empresas podem vir para cá, que elas vão ter não só o mercado de 220 milhões de habitantes, mas também o mercado sul-americano à disposição dela, uma vez que elas conseguem chegar no nosso mercado. O inverso também é verdadeiro. A gente também tem perfis de indústrias que poderiam ir muito bem aí para Portugal, e que são fortes aqui, até pelo desenvolvimento tecnológico e industrial que nós tivemos ao longo dos anos, né? Então, nós somos bons produtores de combustível, nós somos bons produtores da indústria têxtil, eu sei que Portugal também tem, nós somos bons produtores de usinagem, de caldeiraria aqui no Brasil, então a gente pode fazer vários intercâmbios aí. Mas tu quando falas nas oportunidades e nas experiências, nunca falas na venda do produto acabado, não é? Tu não estás a pensar que a melhor oportunidade será exportar o produto acabado, não é? Ou importar o produto acabado, mas sim a experiência e o processo de produção. Portanto, no fundo, seria o conhecimento, a experiência e, de alguma forma, depois a produção ou o desenvolvimento dessa parte comercial no próprio país. Portanto, se fossem produtos brasileiros, seriam em Portugal; se fossem produtos portugueses, seria a experiência dessa produção e desse conhecimento no Brasil. Sim, eu gosto da ideia eu não sou muito adepto à teoria da exportação direta. Eu gosto muito mais da intensificação da exportação, da internacionalização num nível um pouco mais avançado. O que eu quero dizer com isso exemplo do vinho, né, que nós já conversamos sobre isso em uma oportunidade aí. O Brasil hoje ele já começa a produzir vinho e a melhorar o seu processo de produção. Importar vinho no Brasil é alto esse custo, mas uma vez que uma empresa portuguesa ou um grupo português se submete a vir para o Brasil com uma unidade filial, por exemplo, ele consegue, primeiro, trabalhar o custo de exportação para ele não ter uma margem tão grande, porque ele vai ser dono do próprio negócio aqui no Brasil, então ele pode trabalhar com margens menores, até para que a tributação seja menos impactante. E aí, aqui no Brasil, ele poderia ter uma margem melhor de lucro e, mais do que isso, ele deveria promover aqui toda uma experiência de consumo do vinho, não só necessariamente no consumo de degustação, mas na experiência, inclusive, de produção, porque todo esse pessoal que produz vinho hoje no Sul, que vem produzindo agora na Bahia, até em outras regiões aí do Brasil, eles carecem, às vezes, de conhecimento e de tecnologia, coisa que vocês hoje têm isso muito facilmente. Então, trazer esse tipo de conteúdo também passa a ser uma exportação de conhecimento de Portugal para nós,
que tem um valor agregado muito alto e que, de certa forma, gera uma empatia, uma simpatia melhor dos negócios. Hoje o mundo ele trabalha com uma espécie de protecionismo. Se eu puder produzir, eu vou produzir aqui para favorecer a minha economia e gerar emprego aqui. Legal, só que eu preciso também ter conhecimento disso. E para eu ter conhecimento, eu preciso consumir isso de algum lugar. Então, nessa área do vinho, com certeza a gente vê essa possibilidade. Bom, espero que os chineses não te ouçam, não é? Porque nós estamos todos habituados a comprar na China, aliás, a produzir na China e depois eles exportam para o mundo inteiro. A tua filosofia é um bocadinho diferente, mas bastante interessante, sem dúvida nenhuma, uma abordagem que é muito interessante e que poderemos analisar um bocadinho melhor. Pronto, sendo uma abordagem diferente, essa situação que tu estás a propor e da forma como tu vês os negócios no futuro, quais são os desafios que tu vês, por exemplo, de portugueses no Brasil? Que desafios que cuidados é que devem ter? Por exemplo, imagina um produtor de azeite ou um produtor de vinhos, um produtor de cortiças aqui, não é? Que tem que levar para aí algum conhecimento, obviamente, tem que levar para aí a tecnologia, mas de alguma forma também vai ter que levar para aí a matéria-prima. Que cuidados é que ele deve ter acima de tudo? Sim. Bom, acho que hoje a maior dificuldade para alguém que vem para o Brasil, que quer vir para o Brasil, é entender um pouco o nosso ambiente de negócios. O ambiente de negócios no Brasil ele é bastante complexo e o principal fator é aí a questão de tributação, questão tributária. Acho que esse é um detalhe bom para as empresas entenderem, né? A cadeia tributária no Brasil ela é pesada, ela é alta e, consequentemente, ela é difícil também de ser entendida. Então, uma primeira recomendação seria que o português pudesse entender isso, entender nosso ambiente de negócios e como ele funciona. É importante também que ele entenda a geografia do Brasil. O Brasil é um país muito grande, um país muito desigual. E por Portugal e pela Europa ser pequena geograficamente, os países são pequenos, às vezes você vê um nível de cultura que não distingue tanto entre sul e norte. No Brasil a gente vê isso muito mais aprofundado do que num país pequeno, porque nós temos uma geografia muito grande. Nós tivemos também um histórico de várias culturas que chegaram no nosso país. Então a gente vê também uma diferenciação até da questão daquela raça de pessoa, né? Então nós temos pessoas que são mais germânicas, outras que são mais portuguesas, outras que são colônias japoneses, chineses. Então o Brasil é um mix cultural também. Então isso é importante ser absorvido para que você tenha uma estratégia de ingresso geograficamente correta. Então é fato que hoje, se você, por exemplo, for fazer uma experiência do vinho no norte do Brasil, essa experiência vai ser mal sucedida. Por quê? Porque você não vai ver esse hábito de consumo de vinho, ou tampouco vai ver colônia portuguesa ou de outros países que consomem. Diferente, por exemplo, da costa do Nordeste, que teve uma colonização muito forte portuguesa. Diferente aqui de São Paulo, que tem uma colônia muito forte portuguesa. Então, entender também um pouco da geografia do Brasil é parte importante desse processo. Ao mesmo tempo, e aí fugindo um pouco da questão de alimentos, né, de vinho e tal, se é uma indústria que tem interesse em vir para o Brasil e ela é uma indústria metal-mecânica, ela precisa entender onde estão as indústrias no Brasil que produzem isso. Nós temos vários polos produtivos espalhados por todo o território. Então, ela precisa entender aonde tem o melhor benefício para ela se localizar, onde estão as melhores empresas para ela poder atingir comercialmente, e a partir disso ela cria e se solidifica naquele estado ou naquela cidade. Acho que esses são os dois principais pontos que elas precisam se atentar e saber. Sim, por exemplo, mas São Paulo tem a maior colónia de alemães fora da Alemanha, de japoneses fora de Japão, de portugueses fora de Portugal. Como é que se mistura? Pronto, portugueses e alemães têm mais ou menos, portanto, são culturas diferentes, não é? Uma é saxónica, outra é latina, mas de qualquer forma, pronto, nós já temos aqui assim muitas parcerias e já andamos aqui às torres há 800 anos quase. Torres, salvo seja. Mas pronto, já travamos aqui conhecimento com os alemães, apesar de serem culturas diferentes e também geografias diferentes. A situação que tu puseste há bocadinho, pronto, o Brasil é quase do tamanho da União Europeia toda, não é? Apesar de nós, apesar da União Europeia ter um bocadinho
ter mais pessoas, tem mais cerca de 100 milhões de habitantes, mas em termos de dimensão, em termos continentais, em termos de terrestres, tem mais ou menos a mesma área. Agora, obviamente que aqui, apesar das diferenças culturais, em termos económicos, as situações têm, portanto, as várias economias são mais ou menos lineares, não é? Portanto, apesar de haver países mais ricos do que outros, haver países mais industrializados ou que dão preferência a determinado tipo de produções que outros, não é? Portanto, aqui em Portugal nós damos mais importância à parte alimentar, porque é a parte que nós temos, não é? Ao turismo. Temos aqui assim também o desenvolvimento de muita tecnologia de ponta. Por exemplo, já os alemães estão muito virados para o carvão, para o aço, portanto para a indústria, para o automóvel. Os italianos misturam um bocadinho do design com todo o poderio que têm em termos extrativos também da parte de indústria pesada. Os franceses misturam tudo também, como os alemães, em menor escala. Mas, por exemplo, há bocado dizias que convém conhecer verdadeiramente o Brasil, portanto, levar vinho para o norte do Brasil é capaz de não ser boa ideia. Conhecer a geografia do Brasil é sempre um processo muito complicado, não é? Para teres uma pequena ideia, Portugal penso que tem o tamanho do estado de Pernambuco, no Brasil, se não estou enganado. Portanto, nós aqui, em Portugal, quando pensamos no Brasil, temos que pensar no Brasil 20 vezes Portugal, portanto é qualquer coisa desse género aí. Dessa dimensão. Quais serão, então, qual será para Portugal, para empresas portuguesas, qual seria, portanto, sem contarmos com a costa atlântica, não é? Qual seria a melhor geografia, qual seria a melhor região para entrar? Portanto, já sabemos que a zona de São Paulo será a zona mais rica, a zona sul será a zona que terá maior intercâmbio cultural e comercial com a Argentina, Uruguai, o Paraguai, portanto, aqueles países mais a sul e que são realmente países um bocadinho mais, não quero chamar desenvolvidos, mas comercialmente mais ativos com a Europa, não é? Qual seria a melhor região para portugueses entrarem no Brasil, então? Isso vai variar um pouco de acordo com o tipo da indústria que pretende chegar aqui, né? Mas tomando como referência o mercado do vinho, com certeza seria o mercado paulista, uma porta de entrada, ou o mercado carioca, né? O mercado do Rio de Janeiro também é um bom mercado para esse tipo de consumo, para esse tipo de produto, até porque o Rio de Janeiro existe uma forte influência portuguesa no mercado carioca. Então, esses dois mercados com certeza seriam bons, por exemplo, ao vinho. Agora, se nós estivermos falando, por exemplo, de uma indústria que fabrica peças para trator, o melhor mercado pode ser São Paulo, porque nós temos montadoras aqui, mas também pode ser o sul do Brasil, que possuem alguns incentivos fiscais e uma série de montadoras que estão no sul. Então, isso varia um pouco do perfil da indústria. Determinadas indústrias podem estar em São Paulo, ou no sul, ou no Rio, e dependendo do tipo de indústria, ela pode estar em outra região. Mas São Paulo sempre vai acabar sendo minimamente o primeiro mercado a ser analisado aqui, o primeiro estado. Eu também tenho essa noção, realmente é o estado mais rico e com maior diferenciação e diversificação de negócios e de atividades. Em termos de tendências, que tendências é que tu vês para o futuro? Portanto, quais serão os melhores mercados em termos tendenciais? Qual será o melhor mercado para portugueses investirem no Brasil? E repara, e também a comparação, o que é que o Brasil poderá ter de útil e tendências para a Europa, para Portugal principalmente? Legal. A gente pode fazer um corte, na verdade, de tendências, dividir em duas essa resposta. Por que em duas, Mário? Se nós tivermos validado, se nós implementarmos o acordo Mercosul-União Europeia, eu acho que essa tendência vira um pouco o eixo. Mas considerando as dificuldades da aprovação, toda a questão ambiental que temos em curso, e considerando que nós temos hoje, né, ou seja, desconsiderando a questão do acordo, eu imagino que nós temos menos oportunidades do que teríamos com um acordo. Então, vamos falar do que nós temos hoje que é palpável. No Brasil, hoje, nós temos aí uma demanda de algumas tecnologias para processo produtivo. Por o Brasil ser grande, por ele ser porta de entrada para a América do Sul e ser burocrático, há sempre uma tendência de forçar com que hajam indústrias aqui no Brasil.
E por haver indústrias, essas indústrias necessitam muito de conhecimento, tecnologia. Então, quanto mais as empresas portuguesas hoje forem tecnológicas, venderem conhecimento, e aí eu estou falando de conhecimento de processo produtivo, desenvolvimento de soluções de tecnologia da informação, agora desenvolvimento de tecnologia 5G, enfim, esse tipo de tecnologia vão ter cada vez mais espaço para entrar no Brasil, para que o Brasil compre isso, consuma aqui no seu processo produtivo. Então, a indústria vai comprar isso de Portugal. Eu acho que isso é uma tendência muito forte e que Portugal, se tiver desenvolvimento tecnológico para fornecer isso, vai poder fazer de boa forma. Então, isso eu acho que é uma das áreas. Outra área, produtos que atinjam classe média alta e alta também vão ter grande espaço no Brasil sempre. Porque o Brasil, culturalmente, ele sempre vai ter aí um favorecimento a esse perfil de empresas. Todas as crises, esse público se distancia mais do público de classe baixa. Então, o consumo de produtos de luxo no Brasil, ele aumenta ano após ano, ano após ano. Hoje no Brasil, por exemplo, agora na pandemia, nós tivemos aqui fila de espera para compra de Porsche, fila de espera para compra de relógio caro, fila de espera para tudo que é da indústria de luxo. Então, esse tipo de produto, quando ele vem de fora, inclusive, ele vem com um valor agregado maior. Por quê? Porque eu comprei de fora, eu importei esse produto, ele é feito na Europa. Então, isso tudo é glamour aqui para o mercado, isso também é uma tendência muito forte. Fora isso, eu entendo também que existe hoje um processo no Brasil também de necessidade de melhoria de infraestrutura e fazer mais com menos. Então, se Portugal, por exemplo, tem uma indústria que desenvolveu uma solução melhor para saneamento básico, para construção de rodovia, ou para o controle de frotas, por exemplo, um rastreador, isso também é importante para nós, para a gente desenvolver a infraestrutura fazendo mais com menos. Eu acho que essas três são as áreas principais. Ok, não, fantástico. Bem, realmente dentro da tecnologia temos aqui assim algumas situações que podemos realmente portanto, analisar numa segunda conversa. E do Brasil, o que é que o Brasil está morto, passa a expressão, por exportar, por dar a conhecer ao mundo? Olha, no Brasil aqui nós temos uma moda íntima e uma moda praia muito forte. Eu acho que são produtos de destaque, até pela nossa cultura ser tropical, um país de calor, a gente desenvolveu muito bem design, peças para essa indústria que é têxtil, né? E muito forte aqui no Brasil. Então eu acho que nós temos bons produtos para levar para Portugal. Nós temos no processo, na linha de motocicletas, por sermos um país de classe econômica baixa no seu grande geral, você tem muito consumo de moto. Então, todo país que é empobrecido, ele consome mais moto do que um país que é considerado mais rico. Um país que é considerado rico, ele consome motocicletas, mas aí já de marcas, né? Então, aqui no Brasil, nós temos muitas motos populares. E por isso a gente desenvolveu boas tecnologias de fabricação de peças, boas situações de mecânica. Então, a mecânica brasileira na indústria do auto, ela é forte. Então, nós temos potencial para exportação desse tipo de produto. Custa baixo, barato aqui no Brasil, e é possível a gente exportar aí. Então, esse tipo de produto também eu acho que é interessante. E o Brasil também tem muito potencial na indústria alimentícia. Por também termos abundância em alimentos, a gente desenvolveu uma indústria de tecnologia nessa área de produção alimentícia. Inclusive, agora nós estamos também produzindo uma boa cultura de descarte desse tipo de alimento. Então, eu acho que isso também, a gente está na frente de alguns países, até por uma questão histórica. E isso também nos permite que a gente consiga ser competitivo nesse processo aí. E aí, um pouquinho mais adiante, a gente pode, uma outra oportunidade, falar um pouquinho sobre as grandes indústrias, mas aí tem biocombustível e outras coisas. Mas falando um pouquinho das indústrias de médio porte, essas seriam as linhas. Ok, muito bem. Sim, realmente, eu dentro da moda íntima, confesso que não tenho grande conhecimento, mas, por exemplo, a praia está muito forte aqui. O biquíni, aliás, o tipo de biquíni, há mesmo o biquíni brasileiro. Há os chinelos, nós aqui chamamos havaianas, que também são chinelos brasileiros, não é? E são importados daí, e eles são consideravelmente mais caros do que os outros.
há aqui algumas situações. A parte das motocicletas, eu posso dizer que neste momento na Europa nós já estamos na fase de eletrificar bicicletas, trotinetas, motas, sejam pequenas, sejam grandes. Portanto, neste momento o mercado está mais virado. Tu há bocadinho estavas a falar em combustíveis fósseis, não é? Nas motocicletas. Portanto, aqui na Europa penso que a tendência já será a parte elétrica, se bem que, pronto, estamos a falar do motor, não é? E teremos todo o resto do aparelho que pode ser trabalhado. Só uma última abordagem. Neste momento na Europa também existe muita consciência de produtos sustentáveis, reciclagem. Achas que o Brasil pode também tem algum papel ou pode ter algum papel forte nesta área? Sim, hoje eu acho que a produção no Brasil ela tem melhorado nesse sentido, como nós somos muito fortes na produção de alimento, o reaproveitamento da produção alimentícia ele tem sido intensificado, principalmente no agronegócio. Você vê alguns resíduos que eram descartados na produção sendo reutilizados como fertilizante, como insumo, ou sendo destinados para outro tipo de processo produtivo. Então, numa produção de agronegócio, a gente já tem essa cadeia se formando fortemente. E na indústria de alimentação de consumo, que é aquela que produz o alimento para consumo humano já direto, né, o produto final, também a gente tem visto essa preocupação da alimentação orgânica, né, aquela que tem cada vez mais insumo químico, que cada vez mais produz organicamente de modo saudável. Existe uma pressão até do mercado, vem crescendo muito fortemente a demanda por isso. Então, é muito comum hoje você ir para condomínios de casas e você ter as áreas dedicadas para as hortas, para a produção de verduras e legumes dentro, de modo orgânico, para evitar que você consuma aquilo no mercado, onde você tem um produto quimicamente ali mais tóxico, né? Então, eu acho que esse processo, e por nós termos espaço aqui no Brasil produtivo muito grande, ele vai se intensificar cada vez mais, né? Muito bem, Mário. Olha, eu penso que para esta primeira abordagem as coisas estão bastante claras e até falámos bem mais do que aquilo que tínhamos inicialmente planeado. Eu quero de qualquer forma deixar já um convite para uma segunda conversa em que poderemos abordar realmente outras questões, estas questões da sustentabilidade dos negócios, questões mais ecológicas e mais ambientais também serão sempre bem-vindas. E depois, obviamente, tudo o que é tecnologia, não é? Quer do Brasil para Portugal, porque há muita procura de técnicos brasileiros em Portugal, por exemplo, inclusive até existem já alguns protocolos e alguns acordos entre governos exatamente para facilitar a vinda e a especialização desses técnicos aqui em Portugal e depois, obviamente, que na União Europeia toda. E havemos de falar mais uma vez sobre questões tecnológicas, não é? Tipo o 5G ou situações que Portugal possa realmente, de alguma forma, exportar para o Brasil. Olha, quero-te agradecer a tua disponibilidade, sei que foi sem tudo muito em cima, mas muito obrigado e convido toda a gente a assistir a esta entrevista e depois a pesquisar as redes sociais da M-Consult e do Mário Polis, porque tem lá realmente muito material que pode ajudar realmente a perceber melhor como é que se pode trabalhar entre Portugal e o Brasil de uma forma muito mais simples do que aquilo que nós pensamos que é. Mário, olha, muito obrigado. E se quiseres despedir agora. Não, eu que agradeço, Mário, essa oportunidade aí. Obrigado você pela oportunidade, pelo espaço e fico à disposição aí para quem quiser depois perguntar as coisas para mim na rede social, estou lá à disposição. Valeu. Tá, muito bem, muito bom dia e obrigado pela